Solitária. Segunda parte. Eunice. Quintal. E eu sou sua mãe. É bom baixar esse queixo e essa voz. Você me deve respeito. Eu vivi coisa que você nunca soube o que é, porque eu estava aqui para não deixar você saber. Foi o que pensei, mas não disse. Mabel falava sem parar, e eu só queria pendurar minhas roupas em paz. O sol, apesar de quente, estava gostoso, e eu precisava pensar. Vivi com aquela família muito tempo. Vi Camila crescer como a mãe dela não viu, e era tudo muito difícil para mim. Nunca devia ter aceitado o convite para ir ensinar a nova empregada a fazer a feijoada daquele jeito que a menina gosta. Foi nesse dia que tudo aconteceu. Se arrependimento matasse... O Jurandir bem que tentou me dizer para esquecer de vez a família do seu Tiago e da dona Lúcia, e todo mundo do edifício Golden Plate. A gente quase brigou porque eu disse a ele que o prédio fazia parte da nossa história, da nossa vida. Foi lá que nos conhecemos e que nossos filhos cresceram, e era lá que, de alguma maneira, ainda estava João Pedro. Aí Jurandir fechou a cara e passou a manhã emburrado, consertando o muro. Mabel saiu pela porta da cozinha para o quintal feito um foguete e desandou um falatório sem fim. O telefone dela não parava de tocar e todo mundo queria falar comigo. Eu sei que ela sempre sentiu ciúme da Camila, mas ela não entende que a menina também é minha filha. Nunca vou gostar menos dela e mais da outra. É só que a gente se apega a uma criança quando vê nascer, acompanha os primeiros passinhos, vê o primeiro dente cair, essas coisas. Quem não se comove com o sorriso de bebê tem pedra no lugar do coração. Ela não é má pessoa e sempre foi carinhosa comigo. Quando era novinha, tinha umas manhas, coisas de criança, mas eu não conseguia enxergar esse demônio que Mabel pintava. E não conseguia me ver sentada na frente de um delegado para depor contra a mãe da Camila. Dona Lúcia, chorando muito, me jurou que foi sem querer. Mas, na voz de Mabel, ecoava a da minha mãe, que me advertiu desde o dia em que comecei a trabalhar naquela casa. O que eu ainda precisava enxergar? O que eu não conseguia ver e por quê? E a tagarelice da Mabel mais atrapalhava do que ajudava. Quando minha filha começou a chorar e me deu um nó na garganta, um aperto no peito, o que importava era que ela, depois de tanta luta, estava na faculdade de medicina. Não seria por falta de livro que ela não ia terminar a universidade. Era muita aula, muito estudo. Ela se virava bem, mas se eu podia ajudar, ajudava. Veja lá se tinha cabimento tanta batalha se não fosse para ver Mabel num lugar muito melhor do que o que foi da minha mãe e o que era o meu. O dinheirinho que Camila colocou na alça do meu sutiã naquele dia da aula de feijoada estava lá no pote azul, em cima da geladeira, esperando para virar livro de anatomia. A cada nota boa, a cada fase que ela passava dentro do curso, eu ficava imaginando o sorriso de Dona Codinha, minha mãe, parteira de mão cheia, rezadeira, mulher que tudo sabia curar. Deve estar feliz lá no céu. Mabel estava zangada comigo. Lá ia ela pisando duro pelo quintal, mas vestindo jaleco com o nome que eu bordei no bolso. Deus te abençoe, minha filha. Nossa Senhora te guarde sempre. Chorei sentindo o cheiro do sabão em pó na roupa pendurada no varal. Estava com muita vergonha. Minha filha ia se formar médica e eu ainda mal sabia ler e escrever. Sala de estar. Deu muito trabalho ajeitar a bagunça, Eunice, disse ela, passando o dedo indicador na mesinha de centro e depois esfregando no polegar. Aquela sala... Meu primeiro dia tinha sido quase todo concentrado nela. Nunca havia visto uma sala daquelas. Minha casa toda, e talvez mais um pedaço da casa do vizinho, cabiam ali. Varri tirando os móveis do lugar com muito cuidado. Deus me livre arranhar, quebrar, rasgar alguma coisa daquelas.
Dona Lúcia tinha me falado que tudo na sala tinha uma história e era muito valioso. Ela me mostrou um vaso que ficava num quadrado enfiado na parede. Uma jarra da China ou do Japão, sei lá. Falou que valia 20 anos do meu salário. Vou confessar, nunca tirei aquilo de dentro do quadrado. Eu segurava firme com uma das mãos para fixar bem na base e ia tirando o pó em volta bem devagarinho. Tirar aquele cão do lugar dele? Valei-me Deus e Nossa Senhora. Foi nesse primeiro dia que levei também meu primeiro grande susto trabalhando na casa do seu Tiago e da Dona Lúcia. Ela estava lá na sala com umas amigas e a irmã, Dona Helena, e saiu com elas para umas compras. Assim que trancaram a porta, entrei na enorme sala de estar esvaziando os cinzeiros, recolhendo copos de água, espanando e passando pano em tudo com muito cuidado, quando vi uma carteira entre as almofadas do sofá. Era certo que estava no bolso ou na bolsa de alguém que não percebeu que caiu quando se levantou. Abri e contei o dinheiro. Para elas podia não ser grande coisa, mas para mim era muito. Aquela quantia resolvia as infiltrações da cozinha e comprava roupas novas para a Mabel, que estava crescendo e perdendo tudo. Garantia também alguns remédios da minha mãe. E alguém ali tinha aquilo tudo no bolso. Na hora, lembrei de quando minha mãe me viu saindo para o meu primeiro dia como empregada doméstica. Ela estava muito contrariada e dizia que preferia 1000 vezes capinar, plantar, fazer o duro trabalho da terra a ir para dentro da casa de rico. Ela lamentava, e eu dizia com um tom meio ofendido que não era para tanto, que o trabalho era digno e iria garantir o nosso sustento honestamente. Nunca vou esquecer o que ela me falou. Dona Codinha disse que sabia que era um serviço honesto, digno, mas mesmo assim se entristecia, porque olhava para mim e lembrava das histórias que a avó dela contava sobre servir em casas grandes. Eu achava tudo um exagero enorme. Para aquele trabalho, eu tinha conseguido uma recomendação de uma amiga dela que lavou roupa por muito tempo para a mãe de Dona Lúcia. Foram tantos anos que ela até foi convidada para o casamento com o seu Tiago. O salário era maior do que costumavam pagar na época, e nós estávamos precisando muito. O Sérgio já tinha seus problemas com bebida, gastava demais, às vezes sumia. Mabel estava crescendo e mamãe andava com um problema no quadril, então não podia fazer esforço e trabalhar mais pesado, porque sentia muitas dores. Na volta do passeio com as amigas, Dona Lúcia se sentou no sofá, cruzou as pernas e acendeu um cigarro enquanto me examinava terminar de arrumar a sala. Encheu um cinzeiro de cristal que eu tinha acabado de esvaziar. Imagina, Dona Lúcia, não estava tão bagunçada assim. Olha, encontrei uma carteira e coloquei dentro dessa caixa. Alguém não deve ter reparado que caiu quando se levantou. Puxei a gaveta de um armário encostado na parede. Ela pegou a carteira, contou nota por nota e me olhou com um sorriso enigmático. As palavras de mamãe não me saíram da cabeça. E se antes havia coisas que eu achava difícil compreender, naquele primeiro dia comecei a entender tudo. Jardim. O sol estava brilhante e o pequeno jardim na frente da nossa casa no subúrbio estava lindo, porque tinha chovido a noite toda. Nossa rua é comprida e ainda não tinha sido asfaltada naquela época, o que fazia o cheiro de terra molhada subir forte. Juntava-se a isso o cuidado do Sérgio, que era jardineiro de mão cheia. O jeito dele com as plantas era impressionante. Mamãe dizia que ele tinha dedo verde. Tudo o que tocava florescia, crescia, dava frutos. O talento dele para fazer a vida brotar foi comprovado comigo. Assim que nos juntamos, engravidei. Ele ficou muito feliz. Nós ficamos. Antes dele, tive um namorado que também me engravidou. Eu era nova demais, tinha 14 anos, e foi um drama em casa. Essa confusão acabou com parte da minha juventude, porque perdi a criança,
e minha mãe passou a me prender demais, vigiando cada passo meu. O medo dela de eu arrumar outro namorado na escola e acabar grávida de novo era tanto que acabei estudando muito pouco. Minha mãe me criou sozinha, então logo cedo me carregou para ajudá-la nos 1000 trabalhos. A vida ia avançando e o tempo para essa coisa de estudar foi ficando para trás. Ainda leio mal e quase não escrevo. Até que comecei a namorar o Sérgio. Na época, a gente frequentava a igreja do bairro. É engraçado isso no Brasil. Mamãe tinha lá seus caboclos, pretos velhos, entidades e velas num altar no jardinzinho de casa, mas íamos à missa todo domingo. Sérgio era um rapaz direito, morava com os tios e trabalhava. Então Dona Codinha foi relaxando e até gostava muito dele. Mabel era a luz dos olhos do pai. Lembro até hoje de quando ele plantou com ela uma goiabeira. As mãozinhas dela, tão pequenas, abrindo a terra e ele ensinando, falando que a terra era boa com quem era boa com ela, mas ele queria o mundo. Sérgio tinha uma coisa de querer conhecer coisas novas, sonhava com viagens para lugares a que nunca teríamos condições de ir. Eu sonhava junto com ele, mas, assim como os meus estudos, os planos foram ficando no passado. Quando alguém me pergunta se aconteceu alguma coisa grave, digo que sim e não. Não aconteceu nada, e não acontecer nada era grave. Sei lá por que todo mundo acha que tragédia acontece de repente. Um pântano cheio de mosquito pode ser mais terrível que a água de uma chuva forte. Os anos iam passando e nada acontecia. A vida parecia parada no tempo para nós, e aos poucos fui achando impossíveis todos aqueles sonhos. Sérgio também. Então ele foi mergulhando na bebida. Era estranho. Parecia que ele estava sempre dizendo tchau para si mesmo, se despedindo. Não achava graça em nada, nem no jardim de que sempre cuidava com tanto gosto. Um dia, quando abri o portão, vi as folhas da espada de São Jorge murchas e me assustei, porque se tem uma planta forte é essa. Se a espada de São Jorge estava murcha, o resto todo também estava. Foi quando o Sérgio sumiu de vez. Ele tinha aparecido no meu trabalho para pedir dinheiro no dia da festa de aniversário do filho mais novo do Jurandir. Eu me apavorei. Um escândalo me faria perder o emprego, e eu não podia ficar sem aquele trabalho de jeito nenhum. Mamãe tinha piorado e precisava de remédio. Dona Lúcia já se acostumara com Mabel por perto, e a menina estava indo para a escola. Tinha as chances de chegar aonde nenhum de nós havia chegado. Foi uma confusão com Jurandir, uma discussão horrível, mas felizmente conseguimos acalmar a situação antes que saísse completamente do controle. Dona Imaculada desceu para ver o que estava acontecendo e pedi quase de joelhos para ela não falar nada para a Dona Lúcia, que aquilo não ia acontecer outra vez. Entrei no edifício puxando Mabel pela mão sem agradecer direito ao Jurandir, que tinha sido bem bacana comigo no meio do bate-boca. Eu não conseguia ser o que o Jurandir queria que eu fosse para ele. Dançamos juntos na festa do cacau, e ele disse que gostava de mim de verdade, que queria ficar comigo. Mas e o pai da minha filha? Como resolver aquela situação? Eu morria de medo do que poderia acontecer, porque meu marido era uma pessoa boa, uma pessoa até doce, mas se transformava quando bebia. Sérgio enfiou o dinheiro no bolso e saiu pela calçada trançando as pernas. Eu estava com um aperto no coração, um peso no peito. Quando cheguei ao quartinho, chorei sozinha sentada na privada do banheirinho assim que Mabel pegou no sono. Eu senti a dor de todas as vezes em que as mãos dele se ergueram para me alcançar, como se me bater por qualquer contrariedade resolvesse, acalmasse alguma coisa dentro dele. Minha vida não podia continuar do jeito que estava. Mas o que eu não sabia era que Sérgio sumiria dentro da noite e desapareceria da nossa vida por um tempo igual ao da eternidade.
Parede. Fiquei encostada na parede como se fosse um dos quadros pendurados ali. Nem senti o corte que deixava escorrer o sangue da testa para o rosto. Bruninho gritava desesperado. Dona Lúcia estava imóvel, feito estátua, com os olhos arregalados e mais branca do que já era. Dona Helena tentava acalmar o filho, e seu Tiago correu para o escritório para revirar suas pastas e achar o papel do seguro. Sim, o vaso chinês ou japonês estava espatifado em 1000 pedaços no chão. Seu Tiago tinha mandado instalar uma iluminação especial no vão onde o vaso ficava. Era uma parede bonita, logo na entrada do apartamento. E à noite, quando as luzes acendiam automaticamente, a porcelana ficava mergulhada num tom azul envolvente, relaxante, e impressionava de cara qualquer visitante. A casa da Dona Lúcia e do seu Tiago parecia atrair coisa ruim para o Bruninho. O garoto tinha se salvado do afogamento quando era bebê, mas cresceu uma criança frágil, com muitos problemas de saúde. O tempo que ele ficou sem respirar deve ter machucado o cérebro, então ele tinha dificuldades para falar e para se mover. Por isso usava uma cadeira de rodas. Dona Helena não visitava muito a irmã. Talvez porque o apartamento lembrasse o horror do dia daquela festa, que terminou com todo mundo no hospital e Irene na cozinha, chorando nos meus braços. Mas dessa vez tinha acontecido diferente. Estava todo mundo no terraço da piscina, e eu, Mabel, Camilinha e Bruninho na sala. Estávamos ali lanchando tranquilos, vendo desenhos animados na televisão, enquanto os adultos conversavam e bebiam, aproveitando um solzinho bom de fim de tarde. Tudo parecia calmo, então fui à cozinha pegar mais sanduíches. Você não consegue pegar. Vem, Bruninho, vem aqui pegar. O menino se esticou para tentar pegar o último sanduíche que Camilinha, de pé, segurava na frente dele. Camila, para com isso. Minha mãe já foi pegar mais. Repreendeu Mabel, sem paciência, sentada ao lado do garoto. Desafiado pela prima, Bruninho fez um esforço e se levantou. Quando se esticou para alcançá-la, ela se afastou mais. Então ele se desequilibrou e caiu. Camila, que estava numa fase terrível da infância, saiu gargalhando e correndo pela casa, sabendo que o primo não poderia ir atrás dela. Bruno se arrastou até a cadeira de rodas e Mabel o ajudou a se sentar. Parada na entrada do apartamento, Camila ria e provocava o menino. Vem, vamos terminar de ver o filme. Deixa ela pra lá. Minha mãe já está vindo com sanduíche para um batalhão. Tá tudo bem, Bruninho? Mabel perguntou. O menino fez um sinal afirmativo com a cabeça, e minha filha voltou a se sentar no sofá para tentar assistir televisão. Rodando sua cadeira com muita rapidez, Bruninho foi até Camila, que seguia debochando dele, agora comendo o pão. Eu estava voltando para a sala carregando o prato com sanduíches, quando vi os dois diante do grandioso vaso oriental da entrada do apartamento. Corri para tirá-los de lá, mas o menino, tomado de muito ódio, atirou na direção da prima o cinzeiro de cristal da mesa de centro, que ele pegou quando ninguém estava olhando. Camila se abaixou, e o objeto acertou em cheio o vaso valioso, que explodiu em cacos. Um deles me cortou a testa. O chão era uma confusão de pedaços de dragões, flores folheadas a ouro, queijo e presunto. De um lado, Bruninho, todo vermelho de raiva, gritava com dificuldade. Nojenta! Nojenta! Eu te odeio! Do outro lado, Camila ria e movia os lábios, mas sem emitir o som. Maluco, doente, aleijado, maluco. Mais uma vez, os adultos vieram correndo. Dona Helena encontrou o Bruninho transtornado e ficou tentando acalmá-lo. Camila dizia que não entendia por que ele tinha se irritado tanto. Ela era a face da inocência. Eu, depois do susto, corri para pegar uma vassoura na cozinha e tentar recolher aquela bagunça do chão. Mabel veio na minha direção.
A Camila é muito ruim. Não fala isso, Mabel. Ela é criança e criança pronta. Não é só isso, mãe. Não é só coisa de criança. Mas não adianta. Você não consegue ver. E eu não conseguia mesmo.